Ó, e a informação que acaba de chegar aqui, a Conmebol multou o Flamengo mais uma vez por uso de sinalizadores e bombas nas arquibancadas do Maracanã nesta edição da Copa Libertadores da América. A nova infração aconteceu na vitória sobre o Alcas no último dia 28 de junho, pela sexta rodada da fase de grupos, e custará $8 mil, R$38 mil aos cofres rubro-negros. Esta grana será descontada do valor que o clube tem a receber pelos direitos de transmissão do torneio. É a segunda punição pelo mesmo motivo nesta edição da Libertadores, já que foram descontados $5 mil, quase R$24 mil, após o empate em casa com o Racing. O Flamengo foi enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de ordem e segurança nas partidas. Esse tipo de punição ao Flamengo é recorrente nos últimos anos. Na campanha vitoriosa de 2022 contra o Corinthians, o clube foi multado na ida e na volta das quartas de final pelo mesmo motivo, e o prejuízo total passou dos R$200 mil. Ô Mauro, você destacava aqui a atitude de Flamengo e Grêmio, e nós vamos ter as duas torcidas agora nesse jogo que se aproxima, e mais uma vez o Flamengo sendo multado pela Conmebol pelo uso de sinalizadores e bombas. A Conmebol tem sido meio rigorosa com relação a isso, né? Enfim, eu acho que o que a Conmebol deveria se preocupar também é de parar com essa coisa de imitar o futebol europeu, com aquelas musiquinhas. A CBF é a mesma coisa. Musiquinha quando entra em campo, os times entrando de mãozinha dada, todo mundo junto. Isso é uma pataquada que não tem nada a ver com a cultura do futebol sul-americano. É patético isso aí. Eu acho o fim da picada. O fim da picada. Lá na Europa é assim, palmas para ele, que façam assim. Deveria também refletir um pouquinho sobre o quão ela fere as características do nosso futebol, do futebol da América do Sul. O recebimento das torcidas sempre foi uma tradição, não só no Brasil, na América do Sul inteira. Agora os times entram todo mundo formado. Antigamente você tinha até uma situação, quantas vezes eu vi isso? Por exemplo, quando o Flamengo jogava no Maracanã, o Corinthians no Morumbi, né? Vai entrar em campo, o time visitante, ele tomava uma vaia. Alguns técnicos falavam, não, entra na frente, toma logo a vaia, se acostuma. Outros esperavam o time, ficava na boca do túnel. Quando o time entrava, entra junto, porque os caras não vão poder vaiar, estão aplaudindo a entrada do time deles. Então você tinha já um jogo até digamos assim, de pressão ali, de ambiente, de clima. Isso tudo era um ritual, né, que era tão legal. Agora não, toca uma música horrorosa, todas são horrorosas, né? Toca uma música horrorosa, aí eles entram assim, aquela fila, um negócio meio militaresco, com aquela bandeirinha do fair play, que é uma hipocrisia danada, porque na verdade o fair play no futebol é uma coisa que eles tentam vender, mas que não existe, né? Enfim, na maioria das vezes. Eu acho que deveria também a Conmebol refletir um pouco, ok, ela proíbe e tal, toma lá suas decisões disciplinares, mas deveria também refletir sobre o que ela faz com o futebol sul-americano com relação à cultura, à tradição, a maneira de torcer do latino-americano, que não tem nada a ver com o europeu. Se você pegar os vídeos no YouTube, tem vários, muito legais até, assim, final da Copa da Inglaterra, nos anos 70, tem jogos inteiros no YouTube, ou melhores momentos. Aí você vê os times entrando, eles já entravam assim, no antigo estádio de Wembley, que foi demolido. Os times saíram atrás do gol, assim, à direita, entrava todo mundo, a rainha lá entregar a taça, quando ia a rainha, o príncipe, e aí alguém lá da realeza entregar a taça de campeão. A Copa da Inglaterra tinha uma importância muito maior naquela época, como os estaduais tinham importância aqui, né? Sim. Era um evento assim, os ingleses paravam para ver aquilo e tal. Então eles já entravam juntos. E as torcidas faziam uma grande festa, com bandeiras, era bem diferente do que é hoje, né? Isso até pré-hooliganismo, que depois mudou muitas coisas por lá. Então é a tradição deles. A nossa não é essa. Aqui não, aqui eles ficam copiando tudo. Eu acho aquilo extremamente melancólico. Que nem o negócio do hino nacional, né? O hino nacional toca, é a banalização do hino. Aí você vai ver agora jogos dos times aqui no Brasil, você tem vários jogadores que nem brasileiros são. Os caras estão ali olhando assim para a bandeira do Brasil, tocando o hino. O cara não sabe o hino, o cara é chileno, é argentino, né, uruguaio, sei lá, de outras nacionalidades. Aí toca o hino. Aí alguns estados tocam o hino do estado, né? Acho que é Santa Catarina, né? Sim. Toca o hino catarinense. Meu Deus do céu. Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, toca o hino do Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus. Até o aquecimento dos caras acho que atrapalha. O cara se aquece, fica ali parado longos minutos. Isso precisa ser revisto também por essa cartolagem. Eu acho que a gente questiona muito pouco isso. Não, multou, ok, multou, não pode, beleza. Multa, paga a multa, lá acabou. Mas o que vocês fazem com o futebol? O que essa gente faz com o futebol? Você vai ver, amanhã você vai ver, o Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza, outros times. O Flamengo vai jogar com o América. Horroroso.
Horroroso. E a Conmebol deveria se preocupar com outros assuntos. Por exemplo, o auxiliar técnico do Universitário, o que aconteceu também lá no Peru, aquela confusão toda. Até o momento a Conmebol não se manifestou. Ele foi solto já, né, Pedro? Apenas disse que iniciou uma investigação. Ele já foi solto, né? Foi solto, foi solto. E mais, né? Torcedor com a camisa lá, nos nazis lá. Isso, também isso foi... Aquele cara pensa que é o quê? Ele é ariano? Cara, metade da população peruana é descendente dos indígenas. A outra metade é miscigenação pura. Aí tu vê um ignorante daquele, isso aqui no Brasil não é permitido. Se você sair com uma suástica na rua, você vai ser preso. Sim. Não pode. Aí o camarada tem uma camisa de longe. Não, que coisa medonha. Acho que a Conmebol deveria também se posicionar contra isso. Porque, tudo bem, o clube não pode, de repente, regular a camisa que o cara veste. Mas ele pode, de alguma maneira, repelir isso. Né? E contra isso. Isso é um absurdo, gente. O cara se apresenta com uma camisa com a suástica. Né? E, assim, além da falta de noção, dele não entender... Ele pensa o quê? Que os antepassados dele teriam sobrevivido, talvez, se Hitler vencesse a guerra? Viesse aqui para a América do Sul, ia chegar aqui, não, vamos aqui pegar todos os nossos os indígenas peruanos e vão... Pelo amor de Deus, que é um estúpido, um imbecil, um ignorante, mas aí a Conmebol deveria também se posicionar contra isso. Acho que não contra o clube diretamente, mas contra o Universitário. Acho que pode aceitar que você, nos seus jogos, tenha torcedores com suástica. Você tem que fazer alguma coisa aí, pô. Pelo menos advertir, né? Encaminhar e não ficar... Isso já poderia ter feito. Muito mais sério do que um sinalizador ali, um pisca-pisca que o cara acende no estádio ali. Outro dia, até o Bruno Tabata, já saiu do Palmeiras, mas ele foi chamado de macaco, assim, dá pra você ver no vídeo, e a Conmebol acabou punindo o Bruno Tabata por um episódio lá no Paraguai, no jogo Palmeiras e Cerro Porteño, né? O Bruno Tabata pegou 4 jogos de suspensão por racismo, né, sendo que ele, né, no caso, foi ele que sofreu, né, o racismo, os torcedores do Cerro Porteño xingando ele de macaco, chamando ele de macaco e tal. Enfim, a Conmebol deveria se preocupar com outros assuntos. Flávio, Vampeta, Mauro, tá aí. Mais uma vez punindo o Flamengo por conta do uso de sinalizadores e fecha os olhos para casos de racismo ou até esse caso que o Mauro César citou, da suástica no meio da torcida do Universitário pela Copa Sul-Americana. E parece que a Conmebol não dá importância nenhuma, né, para esses casos que são muito mais importantes e sérios e que precisam ser combatidos. Flávio, Vampeta. Bom, eu acho que o sinalizador, eu sou muito a favor da punição. Super a favor. Tem que punir. E também sou a favor de pegar forte essa história de racismo. Acho que uma coisa não inibe a outra. Esse negócio de sinalizador na baita palhaçada, não tem o menor sentido para jogos e tal. Tem que meter multa pesada, forte. E, claro, multa pesada com racismo. Essa história que foi citada aí com o nazi e tal, tem que ferrar os caras. Isso é de racismo, tem que ferrar. Acho que você tem que ser rigoroso com essas coisas. Uma coisa não invalida a outra, não. E acho uma grande palhaçada esse negócio de sinalizador. E aí o clube tem que ser bem punido mesmo, porque permite, inclusive, a entrada dessas porcarias. É falta de cuidado, inclusive, com a segurança. A UEFA ela é muito rigorosa em relação a isso, né? Não assim para o racismo, mas para o nazismo, qualquer coisa, ela pune mesmo, né? E aqui agora a Conmebol tem que começar a olhar. A gente estava vendo as imagens nítidas no jogo, né? Sim, sim. Vamos abrir a investigação. E o auxiliar do Universitário, como destacou o Vampeta, foi preso, já foi solto, e a Conmebol ainda não se posicionou sobre esse caso, né, de racismo, esse caso lamentável que aconteceu na Neoquímica Arena em Itaquera. Então tá aí, portanto, a informação que acaba de chegar: o Flamengo é multado pela segunda vez nesta edição da Copa Libertadores. Já tinha sido multado, por exemplo, na última edição, por conta do uso de sinalizadores e bombas lá no estádio do Maracanã. O Flamengo que recebe o América Mineiro neste sábado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um empate diante do Fluminense na última rodada, o Flamengo estendeu a sua sequência de invencibilidades na temporada para 7 partidas, agora são 5 vitórias e 2 empates. A última derrota foi para o Bragantino e, além disso, a equipe perdeu apenas dos seus últimos 18 jogos na temporada. E desde que o São Paulo chegou ao Flamengo, essa foi apenas a segunda vez em que o Flamengo teve uma semana livre para trabalhar. A primeira foi na última data FIFA, de 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias para recuperar o fôlego. São Paulo no Flamengo até aqui são 24 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 48 gols marcados, 24 sofridos. Vampeta, Mauro, Flávio, o que dá para esperar do Flamengo neste período de semana cheia para o São Paulo ir trabalhar, e o que o Flamengo não pode fazer para cometer o mesmo erro da última vez, né? Como que o Flamengo
tem que fazer para administrar aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro? Eu acho que tem que gerar mais o elenco, né? No jogo do Fluminense ficou bem claro, assim, queda física no segundo tempo foi flagrante, né? O Fluminense não teve jogos durante o meio de semana, né? E o Flamengo teve. O Flamengo jogou contra o Atlético do Paranaense no Rio, o Palmeiras de São Paulo, o Atlético no Paraná. E nesse intervalo, o Fluminense jogou contra o Inter no Rio, nem viajou. E teve 2 semanas inteiras. Isso pesou muito no segundo tempo, ficou bem evidente. E agora o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, o primeiro jogo na quarta-feira no Rio. Aí o Flamengo faz 2 jogos contra o Olímpia no Rio e no Paraguai. E na outra quarta vai jogar com o Grêmio. Contra o Grêmio, o primeiro jogo é no Rio? Primeiro não. Primeiro é lá em Porto Alegre. Depois, primeiro lá, depois o Olímpia no Rio, depois no Paraguai, depois no Rio contra o Grêmio. Então, nesse intervalo, nas 2 semanas de competições da Conmebol, o Flamengo vai fazer 2 jogos contra o Olímpia e o Grêmio vai descansar a semana inteira. Então vai se repetir a situação do Fla-Flu lá na outra quarta-feira, acho que 26 de agosto, quando o Grêmio visitar o Flamengo do jogo de volta pela Copa do Brasil. Eu acho que o São Paulo tem que girar mais o elenco, repetiu 8 jogadores contra o Fluminense que tinham jogado contra o Atlético lá em Curitiba. E ficou muito claro no segundo tempo o desgaste dos caras não aguentaram. Por isso mesmo que o clube tenta contratar mais jogadores. Se você quiser brigar em diferentes frentes, você tem que ter elenco. E a conta do chá fica praticamente impossível. Porque você ainda mais agora que você vê que só quem está em 3 competições é São Paulo, Corinthians e Flamengo, né? Só os 3. Que estão nas 3. Estão na Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Grêmio não está, né? Os outros já saíram todos. Você pega quem está na Libertadores, o Internacional, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, estão no Brasileiro e na Libertadores. Então essas semanas de Copa do Brasil, eles não jogam. E o Flamengo joga. O mesmo acontece com o Corinthians e com o São Paulo, que provavelmente farão algumas escolhas, né, com relação à escalação, provavelmente, creio eu, os 2 poupando mais jogadores na Copa Sul-Americana e priorizando o confronto entre eles na Copa do Brasil e, lógico, os jogos do Brasileiro, especialmente o Corinthians, que não pode vacilar porque está muito perto da zona do rebaixamento. Um detalhe interessante é que em 2022, quando o Flamengo teve a oportunidade de dar aquela descansada, ter a semana livre para trabalhar, em fevereiro de 22, voltou no dia 6 de março, venceu o Vasco por 2-1. Depois, em março, teve outra oportunidade de descansar e perdeu para o Fluminense, voltando, né, dessa pausa toda, perdeu por 2-0. Em maio, outra oportunidade, e aí voltou perdendo para o Fortaleza por 2-1. Em setembro, também volta perdendo para o Fortaleza por 3-2. E nesta temporada, voltou no dia 1º de abril, ganhando do Fluminense por 2-0 e agora, né, na última parada, retornou sendo goleado pelo Bragantino por 4-0. Ou seja, das últimas 8 ocasiões em que o Flamengo teve a pausa, venceu 3 e perdeu 5. Então, não pode voltar em marcha lenta agora, Vampeta, tá aí. E tem elenco para poder mesclar, para poder mexer no time o Sampaoli. Então, aí tem situações, né? Você está votando para... Né, tem um jogo importante de Copa do Brasil, uma semifinal que te leva à final. O Flamengo é o campeão do torneio. Né, todo mundo. O jogo decisivo em semifinal e final, você entra mais ligado, Pedro. Por exemplo, a volta contra o Bragantino. Você votou de uma parada de data FIFA, então assim, a VV meio dispersa, jogou mal contra o Santos, mas ganhou. Mas aí você tem um jogo já na terça-feira para ficar ligado, que é uma semifinal, e você pode ir para a final e botar mais um título, né? Na galeria do clube e da carreira de cada um deles, né? Flávio Prado, nesse final de semana tem Flamengo e América Mineiro, a sua expectativa para esse jogo, e o Flamengo que na última parada voltou sendo goleado pelo Bragantino por 4-0 em marcha lenta, depois acabou se recuperando. Agora precisa administrar bem aí o professor Sampaoli, né? Esses jogadores todos que ele tem no elenco para dar, quem sabe, essa Bruno Henrique já está treinando também, né, Waldo? Talvez fique no banco amanhã. Aí, ó. Poxa, o elenco do Flamengo é muito bom. Todos nós falamos, né, que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil. Vai pegar o América, que teve um desgaste essa semana jogando, né? Colo-Colo. Então, uma goleada e tal, se classificou. E o Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo. O América está muito mal no Campeonato Brasileiro. Dá para fazer uma mescla legal e ainda ganhar o jogo. Além do que o São Paulo tem essas recaídas, né? Na carreira dele inteira. Ele, de repente, toma uma goleada e tal, mas acho que a lição do jogo do Bragantino já está assimilada, além do que também
O América não é o Bragantino, né? O América está brigando para não cair. O Flamengo é bem favorito nesse jogo, fica muito surpreso se acontecer alguma coisa diferente de uma vitória do Flamengo. Não sei se com sobras, não sei se com dificuldade, mas acho que deve rolar uma vitória do Flamengo, sim. Tá na hora, né? Passou da hora. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, vamos para um rápido intervalo, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Sextou com o Bate Pronto. Falando sobre esse time do Flamengo do Sampaoli, como destacou o Mauro, Vampeta, Bruno Henrique treinou normalmente com o grupo, deve aparecer na lista de relacionados. Pedro também pode ser a novidade. E Fabrício Bruno é outro que está integrado após uma torção no tornozelo contra o Palmeiras. Davi Luiz fez apenas uma atividade em campo com o fisioterapeuta, deixou o gramado contra o Fluminense com dores no adutor e será reavaliado para sábado. E Pulgar ausente, a tendência é que Alan seja titular pela primeira vez no time do Flamengo. Vitor Hugo deve formar a dupla com o novo reforço, já que Thiago Maia está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então tá aqui as novidades em relação ao time do Jorge Sampaoli para esse confronto aí pelo Campeonato Brasileiro contra o América. Tem o América agora em casa, depois o Grêmio fora, já decisão pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro fora, Olímpia pela Copa Libertadores, Cuiabá fora, Olímpia fora pela Copa Libertadores da América, São Paulo em casa e o Grêmio em casa pela Copa do Brasil. É o calendário do Flamengo, a sequência do Mengão daqui para frente.